Bom dia a todos. Estamos, então, começando hoje mais uma manhã do nosso VEM Club. Então, após a brilhante aula do Dr. Amato, que nos deixou todos empolgados com o tema, interessados em estudar, e associando, então, a necessidade da gente voltar os olhos para a inflamação crônica de baixo grau. Tá? Voltando para esse tema, hoje seria uma introdução necessária para a gente poder entender sobre radicais livres, porque isso vai acabar sendo a sequência de uma série de estudos que a gente vai transitar sobre essa área e vai ser muito importante a gente ter essa base bem fixada. Para algumas pessoas vai ser até redundante, por já conhecer, mas para outras pessoas, às vezes, pode fechar algumas coisas na cabeça, como para mim aconteceu, tá? Bom, a gente está numa era espacial, uma era que o Tesla tá modificando os caminhos da nossa história, mas tudo baseado numa coisa, em energia. Tudo começou com a forma como ele concentra energia e como ele consegue colocar nesses automóveis que está fazendo tudo com energia elétrica e assim a forma de armazenamento da energia tem desenvolvido muita tecnologia. E a gente pensa assim também, e qual é a nossa energia do nosso corpo, né? Aqui está o Tesla voando com o carro elétrico dele, né? E qual é a energia do nosso corpo? Porque a energia armazenada, ela evolui muito, mas também vocês imaginem quando estoura uma bateria, uma pilha, uma usina nuclear, né? O problema que se dá quando está olhando para o lugar onde se gera energia. O estrago também é grande. E o nosso corpo? Como é que nosso corpo... como é que funciona a nossa bateria do nosso corpo? Quando estraga essa bateria, né? Como é o que acontece? Então, a gente vai ver aqui. O nosso corpo é um funcionamento muito simples, né? Toda a energia que a gente tem do nosso corpo vem do oxigênio misturado com açúcar. Pega o oxigênio e o açúcar, o nosso corpo vai transformar em energia e ainda liberar a água e o gás carbônico. Isso é uma coisa perfeitamente natural no nosso corpo, mas a gente sabe que uma porcentagem desse oxigênio, né, no caso aqui, 85% a 90% do oxigênio, ele é metabolizado. 10 a 15% são utilizados por enzimas oxidases e oxigenases, né? E isso acontece na mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia. Então, a mitocôndria, o oxigênio recebe 4 elétrons e a forma da água é catalisada pelo citocromoxidase, que é uma mediadora. Então, é isso. Na mitocôndria, o oxigênio recebe 4 elétrons e forma água catalisada pela citocromoxidase. Isso ocorre principalmente na mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia, onde está a nossa bateria do nosso corpo. São favorecidos, então, pelos íons ferro e cobre. No entanto, aqui que começa, então, o nosso estudo. 2 a 5% desse oxigênio sobram, que, por outra via, vão receber uma reação univalente, formando, então, radicais livres. Significa o quê? Que onde o oxigênio monovalente, onde ele encostar, ele vai estragar. Então, se ele encostar na membrana, vai fazer um estrago na membrana celular. Se ele encostar numa proteína, vai inutilizar a proteína. E se ele encostar no DNA, ele é possível que forme mutações, trazendo câncer. Importante para a gente memorizar isso aqui para o futuro, as formas reduzidas de oxigênio são 3. Tá? 3. O oxigênio, quando recebe um elétron a mais, não seria o O3, seria o O2+, que é chamado de superóxido, né? Que é capaz de fazer uma reação de oxidação em tudo. A hidroxila, que é, no caso, a água, quando perde um hidrogênio, também funciona com essa capacidade voraz de se ligar a qualquer coisa que ela encontra pela frente. E o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, não é um radical livre, mas ele é uma forma reativa de oxigênio que ele tem o potencial de se transformar
em radical livre? Ele se transforma em duas oxidrilas, né? Hidroxilas. E o que é o conceito de estresse oxidativo, então? O que é o artigo que nós vamos ler hoje, e aqui eu acrescentei algumas coisas da aula que eu apresentei no IMAP Live. Primeiro, é importantíssimo a gente saber que o estresse oxidativo, que a formação de radicais livres é um fenômeno fisiológico, ou seja, todos nós formamos radicais livres na nossa produção de energia. É como que faz, tipo assim, faz parte, sempre vai ter, né? São mediadores para transferência de elétrons nas várias reações bioquímicas. A sua produção possibilita a geração do ATP. E esse ATP ela é útil para muitas coisas, fertilização de ovos, ativação de genes, participação de mecanismos de defesa durante o processo de infecção. Porém, a produção excessiva pode conduzir a danos oxidativos. A diferença, então, bom, os radicais livres, eles têm o contrabalanço. Então, ou seja, como a natureza sabe que o nosso corpo vai produzir radicais livres a mais, a natureza se prepara, então, de forma a combater esses radicais livres. E é aqui que a gente pensa, se a gente conseguir reforçar essa nossa parte de combate a radicais livres, a gente vai ter uma vida teoricamente mais saudável, com menos risco de câncer e inflamação. E se a gente conseguir diminuir ou aumentar as defesas ou diminuir a produção de radicais livres, né? E também merece a gente se debruçar sobre isso para conseguir estudar, tipo assim, varizes, afinal de contas, são causadas por produção de radicais livres? Então, como é que eu posso medir isso? Então, aqui existe um equilíbrio. As espécies reativas de oxigênio, o oxigênio e a glicose vão formar energia. Então, por um lado, sobram radicais livres e, por outro lado, tem um sistema oxidante, e que precisa ter um equilíbrio. E o estresse oxidativo é um termo usado para definir quando sobram radicais livres além da conta. Então, por exemplo, a gente sabe que vai sobrar 3 a 5% de oxigênio, que vai ser neutralizado pelo sistema antioxidante. Mas quando sobra mais do que isso, esses radicais livres, então nós denominamos isso de estresse oxidativo, que é um desequilíbrio do nosso sistema. Ou, como eu falei, ou produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, que é o sinônimo de radicais livres, ou é por uma fraqueza do sistema de defesa nosso antioxidante. Então, o que causa no corpo isso? Oxidação de biomoléculas, perda de funções biológicas, dano oxidativo potencial contra células e contra tecidos e um desequilíbrio homeostático. Isso está implicado na formação da aterosclerose, do diabetes, da obesidade, nos transtornos neurovegetativos e no câncer. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. A aterosclerose, ela tem sido implicada junto com a formação de varizes tem sido associada em sua gênese à mesma formação da aterosclerose. Por quê? Porque o processo de varizes é um dano oxidativo, um dano inflamatório no endotélio venoso. E a aterosclerose é a mesma coisa, um dano oxidativo inflamatório no endotélio arterial. Tá? Então, começa ali a função e a fisiologia se desencadeia de forma diferente, porque na aterosclerose são vasos de alta pressão, diferente da doença venosa. O diabetes está relacionado à associação do diabetes e obesidade, que teoricamente tem relação também com a reação inflamatória, o fator de necrose tumoral e a inflamação em si, e a obesidade, são os dois juntos ligados, uma coisa na outra. E sempre correlacionados com a inflamação de baixo grau. Os transtornos neurodegenerativos, por exemplo, o Alzheimer, doenças Alzheimer correlacionadas, tá? E junto com a aterosclerose, existem estudos de longo prazo, como o de Framingham, por exemplo, que eles conseguiram observar na população que usou dieta mediterrânea, ricas em flavonoides, e dietas que têm potencial antioxidante, de diminuir o risco de Alzheimer e aterosclerose.
não foi estudado varizes, então a gente não vai poder, enquanto não houver um estudo de longo prazo que diga que a dieta rica em antioxidantes muda o curso da doença varicosa, enquanto não houver um estudo de longo prazo populacional, a gente, infelizmente, não vai poder afirmar isso. Mas existe uma suspeita aqui. Então, e também, né, como a gente já está vendo que o Alexandre nos falou, que é a formação do lipedema também completamente relacionada com isso. Na mesma fisiopatologia do diabetes, da obesidade, de tudo isso que a gente está vendo agora, das doenças neurovegetativas, seria uma inflamação no corpo de baixo grau. E aqui implicando, então, a formação de doença venosa. Quando a paciente veio perguntar sobre, doutor, e a prevenção das nossas varizes, como é que eu faço para prevenir? A gente fica imaginando que isso é uma doença inflamatória, existem teorias, existe a teoria inflamatória das varizes, mas a gente ainda está nessa celeuma aí de considerar inflamatório, né? E a relação disso com os genes que ativam substâncias inflamatórias. E aí existe a coisa chamada de oxygen burst, que é a explosão de oxigênio que acontece nos neutrófilos. Então, se fala o seguinte, que o fluxo vibratório, a vibração das paredes do vaso, talvez com não fechamento adequado das válvulas, né, vai fazendo com que os neutrófilos eles explodam em forma de oxigênio, e isso faz liberação de radicais livres e substâncias inflamatórias que eles se grudam na parede do vaso. Então, começa um processo inflamatório da parede do vaso, com a migração, com fatores de crescimento, liberação de um monte de substâncias, mieloproteinases, a promoção de apoptose, o dano da parede venosa e, finalmente, as tocas do colágeno, que vai fazendo o colágeno tipo 1 e o tipo 3, muda a sua configuração e, com a postura, depois a veia começa a ficar diferente. Né? Aí entram as teorias do Shiva que a gente falou, ascendente, descendente, e assim por diante. O objetivo desse estudo é revisar os mecanismos da ação antioxidante própria nossa e a ação antioxidante externa. Os métodos, eles fizeram uma pesquisa, uma revisão, esse é um trabalho antigo, mas ele serve principalmente pelo conceito e não pela revisão. Tá? Fizeram revisão no PubMed, Cielo, sobre os termos. Então, como eu falei antes, a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, não é um radical livre, mas tem alto potencial reativo. Pode alterar qualquer estrutura celular que se encontre próxima. Tem vida longa e é potencialmente tóxico. Aumenta 10.000 vezes a toxicidade na presença do ferro. Então, o ferro tem o ferro férrico e o ferro ferroso, né? Então, quando a gente come o feijão, a gente come o ferro férrico, que tem a valência mais 3. E aí fala, come sempre uma laranjinha no feijão, porque o ácido ascórbico, ele vai fazer com que o ferro se transforme de férrico para ferroso, e isso aumenta a absorção. Isso tem muito a ver com o ferro como participante efetivo na formação de radicais livres. Por exemplo, o ferro na presença do peróxido de hidrogênio aumenta em 10.000 vezes a toxicidade. E saber, eu falei que existem 3 formas de radicais livres a partir do oxigênio, e aqui eles consideram uma 4ª forma, que é quando o oxigênio se reage com o nitrogênio, formando o peróxido de nitrito. É bom a gente ter familiaridade com esses conceitos, são conceitos estranhos até, palavras difíceis, mas que se a gente vai se aprofundar, a gente tem que, pelo menos, dizer, olha, isso aqui é palatável, eu já ouvi essa palavra, eu sei que é peróxido de nitrito, o que é superóxido, o que é hidroxila, o que é o peróxido de hidrogênio. Então, aqui é um quadro que mostra rapidamente assim, o que acontece e o que acontece de correto e o que acontece de errado no nosso corpo. Número 1 é o que é esperado, tá? Que entra o oxigênio, recebe 4 elétrons e ele vai formar, então, 2 moléculas de água e a produção de energia. Aqui é tudo redondinho, fluindo como tem que ser. Tá? No número 2,
o oxigênio recebe um elétron e forma o superóxido, como eu já tinha falado antes. No número 3, 2 oxigênios recebem 2 hidrogênios e forma o peróxido de hidrogênio com uma enzima que causa isso, chamada superóxido dismutase. No quarto, o ferro, o cobre, se unem ao peróxido de hidrogênio, formando a hidroxila, tá? São 2 moléculas e mais a associação do ferro com o cobre. No quinto exemplo aqui, o peróxido de hidrogênio, então, reage novamente com a água, porque como ele não é um radical livre, ele vai de novo se reagir com a água na presença de ferro e cobre. Aqui, de novo, a presença do ferro e cobre como cofatores, cofatores negativos, para formar a oxidação. Então, aqui se forma, no caso, o 2 oxidrilas e oxigênio. E na última reação é aquela com o nitrogênio, como eu tinha falado, que faz o peróxido de nitrito. Formação mitocondrial de radicais livres via cadeia transportadora de elétrons. Então, isso aqui é só reação química, mostrando que, no final, quantas coisas podem dar errado no nosso corpo e que acontecem de forma fisiológica que a gente tem que conhecer. Nas membranas celulares, até agora a gente falou muito de mitocôndrias, que é a fábrica de energia. Nas membranas celulares, quando a gente vai ver a despolarização do coração, o elétron, a absorção de substâncias de forma ativa no intestino, que todos precisam da bomba de sódio e de bomba de cálcio. Essas bombas ativas todas são formadas por essa enzima, são auxiliadas por essa enzima chamada NADPH, NADPH, e elas são super importantes nessa formação dessa bomba. E isso é formação de energia. Então, na membrana celular existe a formação de energia, e na presença de radicais livres formam isso aqui, ó, alcoxila e peroxila, que é, vamos dizer que é uma oxidação da gordura. Tá? Que isso tem muito a ver depois, que a gente vai ver com a oxidação da gordura na reação inflamatória lá do que o Amato vai nos mostrar no futuro. Então, como é que funciona o sistema oxidante do corpo? Ou seja, o que eu preciso reforçar para a gente poder, então, ter uma vida saudável? Isso não funciona só como médicos, mas a gente observar isso aqui como pacientes. Ou seja, o que a gente pode fazer para proteger o nosso corpo, para a gente evitar essas doenças e o câncer, que é um enigma, mas que a gente sabe claramente que está relacionado a isso. Então, o que o antioxidante faz? Ele age de 3 formas. Ele age impedindo a formação dos radicais livres. Tá? A segunda forma, ele impede a ação. Então, um ele impede a formação e o outro ele neutraliza. Entende? Essa neutralização são sistemas varredores. Aqui entram os flavonoides, principalmente, que a gente está acostumado com isso. E favorecendo o reparo de estruturas biológicas lesadas. Então, o sistema antioxidante pode ser de 2 formas, o enzimático e o não enzimático. Tá? E o enzimático, ele pode ser endógeno ou dietético. O não enzimático, desculpa, o não enzimático pode ser endógeno. Então, o enzimático são aquelas enzimas que vão estar lá dentro da formação de energia e que neutralizam essa produção de radicais livres. O não enzimático são substâncias que abafam isso, que neutralizam o que já se formou. Então, os antioxidantes enzimáticos, quem são? Tá? Quem são? Eles são são 3, tá? Para o nosso conhecimento. Superóxido dismutase, catalase e o glutationa peroxidase, tá? O superóxido dismutase ele trabalha com cobre com zinco, com manganês na mitocôndria, ele catalisa a conversão do radical superóxido em peróxido de hidrogênio. Quer dizer, ele faz, na verdade, a transformação em peróxido de hidrogênio, mas ele já diminui a força do superóxido. O catalase catalisa a conversão de peróxido de hidrogênio em água, em oxigênio e água, e a glutationa peroxidase, ela catalisa a redução do peróxido de hidrogênio em água.
A vitamina A, né? A gente, quando fala de substâncias antioxidantes naturais, observem que aqui só tem praticamente 3 coisas que a gente pode usar como enzimático dentro da nossa dieta. A vitamina A, que é o beta-caroteno, então a importância disso. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, e a vitamina E, que é o alfa-tocoferol, na proteção contra a peroxidação de ácidos graxos insaturados, nas membranas. Então, muito a vitamina E tem essa implicação com essa vantagem. A vitamina C, ela é inibição das eros. Eros é radical livre, mesma coisa, espécie reativa de oxigênio. E estimula o poder antioxidante da vitamina E e do selênio, proteção contra danos causados pelo LDL oxidase. Então, e a proteção contra a oxidação e lipídios no DNA. Essas 3 substâncias aqui. Vitamina A, que vem do beta-caroteno, da cenoura, que vai agir nos olhos, na cor da pele. A vitamina C, dos cítricos. E a vitamina E, que vem de gordura. Também temos agora aqui essas 4 substâncias que são importantíssimas, que elas são cofatores antioxidantes, que é o cobre, o zinco, o manganês e selênio. Isso aqui a gente vê pela internet as pessoas falando de tudo, qualquer coisa faz bem, qualquer coisa é importante. Aqui é importante saber que esses 4 são fundamentais cofatores na nossa proteção do corpo: cobre, zinco, manganês e selênio. E outros carotenoides, aqui as fontes externas, né? Os carotenoides como o licopeno e os fitoquímicos, como o Galvão estava falando antes, o resveratrol, as catequinas, as quercetinas, ácidos fenólicos, os ácidos fenólicos que vêm de fibra, de pão integral, de arroz integral, e tudo que é fenólico que vem, os flavonoides são derivados de ácidos fenólicos. Existe uma questão na nomenclatura que os flavonoides eles têm que ter algumas cadeias fenólicas. Então, por isso eles são, na verdade, é praticamente a mesma coisa, tá? Só que pela disposição estrutural atômica deles, eles têm um nome diferente. Mas eles também estão aqui nesse grupo. Então, a vitamina C, ela tem algumas questões. Por exemplo, ela é uma potente ação hidrofílica. Ela nada bem na água, mas também na gordura. Mas, na presença do ferro, foi encontrado algum efeito também oxidativo com a vitamina C. Aqui, falando aquela coisa da feijoada com a vitamina C, com ácido ascórbico, existe também algum poder oxidativo no ferro com a vitamina C, mas eu imagino que isso aqui seja mais por causa do ferro, que o ferro, em forma iônica, ele é muito perigoso para o corpo. E a quercetina, que é o flavonoide do vinho, pode ter ação oxidante também com ferro. As vitaminas C e E, por sua vez, demonstram interação cooperativa na inibição da peroxidação lipídica e na proteção contra danos oxidativos ao DNA. A vitamina C, ela mostrou-se capaz de aumentar a capacidade antioxidante total do soro, o que não ocorreu com a vitamina E nesse estudo aqui. Os autores ressaltam que esse resultado reflete o fato da vitamina C, ao contrário da E, desempenhar melhor atividade antioxidante em meios hidrofílicos. Então, é sempre pensar que a vitamina C está associada à solubilidade em água e a E em gordura. Os flavonoides, né, que entram todas as medicações fitoterápicas que a gente usa para as varizes, todas são derivados quer dizer, todas não, existe a maioria deles são derivados de flavonoides. Então, são capazes de agir como antioxidante, inativando radicais livres em ambos os compartimentos celulares, hidrofílico e lipofílico. As ações dos compostos fenólicos, presentes em especiarias, canela, erva doce, mostarda, diferem de sistemas aquoso e lipofílico. Os marcadores do estresse oxidativo. Agora, uma coisa importante também, para a gente saber como que a gente vai marcar, como é que a gente vai saber se existe estresse oxidativo, se existe esse desequilíbrio no corpo ou não. Então, tais marcadores são derivados, sobretudo, da oxidação dos lipídios, das proteínas e do DNA.
Então, ou seja, onde o radical livre ativa, ataca, seja onde for, ele vai produzir radical livre, vai produzir substâncias alteradas. Então, se ele alterar os lipídios, nós temos marcadores. Se ele alterar as proteínas, tem os marcadores próprios. E se alterar o DNA, também temos marcadores próprios. Então, como marcadores de membrana, que é os lipídios, principalmente esses aqui, o MDA, que são aldeídos, produtos da oxidação dos lipídios. O mais abundante, o MDA, resulta da oxidação dos ácidos graxos. Esse EPA e DHA, isso aqui é ômega 3, tá? É o eicosa pentenoico e doicosa, é uma coisa assim. Isso aqui é ômega 3, esses dois, quando eles estão oxidados. O T-Bars é a mesma coisa. E aí tem outros aqui, etano, pentano. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente daqui a pouco vai fugir muito. Os derivados da ação das proteínas carbonilos e nitrotirosina, os derivados da ação do DNA, isso aqui é interessante. É como mede a capacidade antioxidante. Nos Estados Unidos, eles têm esse índice ORAC. Eles conseguem pegar todas as substâncias alimentares americanas e colocar nesse índice ORAC. Então, eu consigo saber qual o potencial antioxidante daquilo que eu estou comendo, baseado nesse índice aqui. Quais são os fatores exógenos, então, finalmente, moduladores do estresse oxidativo? Dieta, tá? Agora, daqui para frente, eu acho que o objetivo desse nosso estudo hoje, de revisão, já passou, era isso que eu tinha mostrado até agora. Daqui para frente, ele vai elencando uma série de estudos e que a gente não vai perder tempo estudando um por um, porque é uma coisa muito cansativa, porque é um trabalho antigo. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada tema e só citei em frases, tópicos, o que tem de estudos sobre cada tema. Então, por exemplo, sobre a dieta, o que tem de estudos? Sobre a vitamina C, tá? Que ela anda junto com a albumina, ela protege a oxidação da albumina, que fizeram um estudo de suplementação de vitamina C em diabéticos, que não reduziu os marcadores lipídicos, que a suplementação em adultos com vitamina C tem um efeito sinérgico com a vitamina E, e a vitamina C aumentou o índice ORAC, ou seja, comprovadamente um potencial antioxidante da vitamina C. A vitamina E, fizeram um estudo de... Oi? Sem efeito sinérgico, está escrito no slide. É sem efeito sinérgico, porque quando administrar a vitamina C junto com a vitamina E, esse estudo aqui não comprovou efeito sinérgico entre os dois, tá? Eu acho que eu falei ao contrário. Obrigado, Daine. A suplementação por 8 semanas de vitamina E não reduziu os efeitos dos F-alfa-isoprostanos. Em hipercolesterêmicos, reduziu o F-alfa-isoprostanos em 16 semanas. Quer dizer, em colesterol alto, vitamina E foi demonstrado efeito. Quanto maior dose, foi maior o efeito, a partir de 1.600 unidades por dia. É interessante isso, porque foram observando efeito antioxidante progressivo com a vitamina E. E em coronariopatas, a redução, eles identificaram redução de isoprostanos urinários com a vitamina E. O zinco, um estudo fez suplementação por 6 meses, reduziu o nível de malondialdeído, que também é um marcador. E marcadores de dano ao DNA também. Isso sempre me lembra, Álvaro, quando a gente fala agora Covid, as pessoas falam, toma zinco, e isso está diretamente relacionado a isso aqui, tá? Porque eu imagino que o efeito, uma coisa minha, que o efeito do Covid é muito efeito da reação anti-Covid, a reação inflamatória que é causada. E aqui, nesse caso, o zinco, como um cofator que protege o dano oxidativo, também está implicado nisso, porque a inflamação está presente na infecção. A deficiência de zinco em ratos diminuiu a ligação da ferritina ao ferro. Porque o ferro, então, ele precisa, na forma férrica, ele acaba sendo transportado pela ferritina, que neutraliza essa ação tóxica do ferro.
E o zinco, então, em ratos conseguiu diminuir a ligação da ferritina ao ferro. E as deficiências de zinco, mostrando efeitos oxidativos em lipídios. Tá? Então, tem trabalhos de todas as formas, eles foram elencados de todas as formas aqui. Os compostos fenólicos. Aqui citaram que, no caso, a ingestão de uma taça de vinho não encontraram efeitos nos marcadores. E aí ele chama atenção para o viés, dizendo que existe um grande viés de idade, de tirando doenças associadas. O que interessa para nós saber é que o composto fenólico está implicado nisso, tá? E que para a gente ficar atento aos estudos, às coisas que a gente lê sobre isso. A dieta energética, em ratos não conseguem correlacionar. A dieta energética é uma dieta hipercalórica, vamos dizer, que diretamente está associado a aumento de peso. E nos ratos, eles não conseguiram correlacionar a dieta energética. Associado à dieta e exercício, associação, aumentou o efeito pró-oxidante, com o efeito da catalase, diminuição da catalase. Em obesos, houve diminuição de marcadores, com a redução energética na dieta. Então, diminuiu a redução energética, isso aqui eu não entendi também, tá? Mas, no caso, só para elencar que as dietas hipercalóricas estão implicadas com isso. A atividade física, interessante isso aqui, o consumo de oxigênio aumenta 10 a 20 vezes em atividade intensa. Então, aumenta a formação de radicais livres, ou seja, o exercício poderia fazer mal, né? E quando a gente faz um exercício intenso, a captação de oxigênio pelo músculo aumenta até 200 vezes. Como é que faz a produção de espécies na atividade física? Pela produção mitocondrial, citoplasmática e favorecidas também pelo íons ferro e cobre. Atividade física existe. Aí a contrapartida é a seguinte, que se a atividade física for feita de forma progressiva e continuada, aí o corpo começa a ativar genes que modulam a expressão de enzimas e de proteínas responsáveis por manter o equilíbrio antioxidante. Então, é como o Nuno Cobra falava no livro dele, né, A Semente da Vitória, ele era o treinador do Ayrton Senna, e ele fala que o nosso corpo funciona como um elástico. Ou seja, quando a gente tem esse elástico bem desenvolvido, quando a gente enfrenta uma doença, uma infecção, uma agressão externa, esse elástico estica e não rompe. Quando a gente está sedentário e quando a gente não está fazendo atividade física, quando a gente não está com uma alimentação adequada, esse elástico ele não é elástico. Então, quando a gente precisa das nossas defesas, nosso sistema antioxidante, ele rompe, porque não tem recurso. Então, isso aqui é uma forma leiga para falar para a população do potencial da gente ter desenvolvido no nosso corpo uma alta atividade antioxidante. Tá? Isso só se consegue com exercício físico continuado. Aqui, a corrida em esteira aumentou os níveis de malondialdeído, que é um marcador antioxidante. O aumento do malondialdeído e pentano expirado aumentou também, no caso, é o oxidante, desculpa. Então, primeiro, corrida em esteiras, tá? Nos primeiras etapas, em fases iniciais da corrida, ela aumentou o nível de substâncias oxidadas, ou seja, aumentou, mostrando que existe um potencial oxidativo com o exercício. O aumento do malondialdeído e pentano expirado, também em atletas, em pessoas que fizeram por um tempo atividade física. E o estudo em ratos aumentou, então, atividades antioxidantes após 8 semanas, que seria aqui falando da resposta adaptativa ao exercício. E o autor sugere repor vitamina C e E na fase adaptativa. Mas isso é um estudo. Aí entrando, então, os danos, as coisas que a gente, então, tabagismo, álcool e companhia. Existe, aí tudo é óbvio, né? Aumento dos radicais livres, diminuição da vitamina C e E, peróxido de hidrogênio na fumaça do cigarro, o ferro na fumaça catalisa
a oxidação das lipoproteínas de baixa densidade. Nos ratos fumantes, houve um aumento da glutationa oxidada, que a glutationa ela é super importante na neutralização de radicais livres. Lembra que é a terceira enzima, né? A superóxido dismutase, catalase e glutationa desoxidase. A glutationa, ela neutraliza aquele radical livre e ela fica oxidada. Daí tem uma substância chamada glutationa peroxidase que faz ela voltar à forma dela reduzida. Então, ela fica potencial, ela é reutilizada o tempo todo. Então, a gente vai ver com certeza nesses vídeos de internet, de gente vendendo coisas importantes falando de glutationa. Tá? E ela entra justamente aqui. Os marcadores de DNA aumentados, tá? No tabagismo e álcool, e efeitos em humanos sobre marcadores positivos. O álcool, redução do alfa-tocoferol, redução da vitamina C, redução do selênio, menor malondialdeído e menor atividade da superóxido dismutase. Os anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides induzem a geração de radicais superóxidos via ativação da enzima NADPH, aquela da membrana, oxidase, complexo enzimático transmembrana gerador de radical superóxido. E a segunda ação é aumento na expressão do NADPH oxidase em tecido cardíaco e aorta de ratos hipertensos. Os autores ainda evidenciaram tais resultados em células endoteliais humanas. Isso, eu imagino que isso deve estar implicado naquela situação de que em cardiopatas, às vezes, o uso de anti-inflamatório crônico pode fazer mal. E as radiações ionizantes, que formam muito câncer, que a gente sabe disso, por quê? É a ativação das NAD peroxidases, NADPH, aquelas da membrana, disfunção da cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias e redução das atividades antioxidantes. Metais pesados. Os metais pesados têm ação na geração de espécies reativas de oxigênio e influência sobre mecanismos enzimáticos de defesa. Aqui, então, a gente mostrando onde que os metais pesados, que a gente vê os ecologistas e tal falando disso o tempo todo, e aonde que ele está agindo? Ele está agindo justamente aqui. Obrigado por terem paciência, porque esse tema é chato, mas é importante, né? Então, acho que por aqui encerra essa introdução de hoje, e daí eu quero ver os comentários de vocês, do Álvaro, Daiane e Nara. Então, vamos lá. A gente, quando ouve uma aula dessa, a gente, às vezes, se posiciona não só como profissional, como você mesmo falou, a gente se sente paciente, porque nós mesmos temos interesse em cuidar da nossa vida, para que nós tenhamos menos estresse oxidativo e tenhamos uma melhor qualidade de vida. Eu acho que a aula chama atenção a isso e coloca algumas oportunidades para a gente gerar um pensamento de como é complexo os fatores para melhorar a nossa longevidade, né? Porque a longevidade é a expressão de que nós tivemos menos doença, menos complicações. Então, vem a ideia. E nisso, no mundo, a gente tem as Blue Zones, que tem 5 locais no mundo que têm a maior longevidade, que eles têm uma média acima de 100 anos. As pessoas vivem muito mais do que o normal. Então, assim, isso chamou a atenção de muitos pesquisadores para investigar o que está envolvido. E eles chegaram à conclusão que realmente isso também é multifatorial. É claro que aqui a gente está vendo a parte bioquímica do negócio, mas chama a atenção que a dieta, que é onde nós colocamos mais vitaminas, nós colocamos um fator regulador externo exógeno para controlar esses antioxidantes. E a dieta é um dos fatores mais importantes envolvidos na longevidade e no menos doença que os pacientes, que as pessoas possam desenvolver. Então, eu acho que a gente carece de muito mais informações, porque a gente não tem, assim, tipo, o gold standard, o alimento especial ou o tratamento especial para que a gente possa dizer, olha, vamos bloquear esse processo. Até porque ele é um processo fisiológico.
né? Nós nunca vamos se libertar deles. O que a gente quer tirar é o excesso dos radicais livres da nossa vida, para que não haja um estresse oxidativo intenso, né? Para que não haja tanta doença, mas nós não vamos nos libertar deles. Então, assim, eu acho que a gente, o estudo mostra a parte bioquímica, a parte funcional e até mesmo fisiológica, mas não chega a trazer todos os sinais. Olha, esses são os caminhos, né? Tipo aqueles doença, fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento. Nós não chegamos em todos esses pontos aqui, mas chama a atenção que nós precisamos nos familiarizar com isso. Obrigado pela oportunidade de trazer esse assunto, porque no mínimo a gente vai criar uma ideia sobre a bioquímica celular também. Passo a palavra para a Daiane, a próxima, né? Bom, concordo com o que o Álvaro falou e, mais uma vez, eu acho que reforça a ideia de coisas que a gente, no fundo, sabe que não existe uma fórmula mágica, não existe uma substância, um superalimento, algo que seja o salvador de tudo, né? É uma somatória, são várias atitudes, são vários complementos, são vários nutrientes, várias atitudes ao longo da vida que vão levar a uma melhora, uma redução do estresse oxidativo, a uma longevidade, uma qualidade de vida melhor. E esse é um tema que realmente a gente vê às vezes na faculdade, depois ao longo da formação, de especialização, a gente, dependendo a maioria das áreas, a gente não tem mais muito contato, mas é um assunto que nos interessa, né? Bem como o Álvaro falou, não só como médicos para dar orientação aos pacientes, mas também a gente virando paciente, né? Muito, muito interessante esse assunto. Nara. Ótimo dia a todos. E eu acho que eu tenho uma palavra para resumir essa aula, né? Uau! Nossa, que tema assim extremamente rico, e parabéns, Albernaz, pela sua aula, porque você tornou algo extremamente complexo em algo fácil, leve de entender. Foi maravilhoso, assim. Muito bom começar a semana dessa forma. E eu acho que uma mensagem que fica assim da aula é que a busca do equilíbrio é o principal, né? Não podemos ficar sem essa produção de radicais livres, de oxidantes, como também não podemos exagerar na ação antioxidante, né? A questão lá do ferro, o ferro ele entra como vilão na formação de radicais livres de superpotentes, né, como a hidroxila, enfim, mas a falta do ferro também vai levar à anemia e vai levar à queda de imunidade. Então, acho que fica aqui a mensagem da busca do equilíbrio, né, e da consistência também, porque se fazemos atividade física de forma intensa, produzimos um agente oxidante que vai ajudar a gente a envelhecer, por exemplo. Mas se fazemos isso de forma moderada e constante, vai trazer uma longevidade, né? Então, parabéns mais uma vez pela sua aula, e assim, eu estou aqui ainda fosforilando. Muito bom, muito bom. Ótima semana a todos. Que bom. Talvez tenha havido uma pequena frustração, porque a gente fica esperando. Então qual é o superalimento? Qual é a super solução para os problemas? Vou relembrar, nós estamos trabalhando em fronteiras de conhecimento. Então, daqui para frente, o que se fala é muito. São ideias, mas confabulações, mas não, a gente não pode afirmar com certeza. O que tem hoje é isso, esses estudos populacionais de Framingham, que falam, então, dos compostos fenólicos e da dieta mediterrânea para pacientes que têm coronariopatia e doença degenerativa, né? E é importante que eu não falei que o alimento sempre vai depender muito de biodiversidade, biodisponibilidade. Então, por exemplo, tem um alimento maravilhoso que tu vai estudar e ele é tudo de bom, que é a curcumina, tá? Que ele tem um efeito de
neutralizar vários genes com potencial cancerígeno, só que a curcumina, ela entra e sai do corpo neutralizada o tempo todo, ela não tem disponibilidade na forma ativa dela. Então, tem estudos que falam que teria que ter acima de 3,6 gramas por dia para a curcumina poder agir, e eu penso assim, pá, que bom quando chegar a hora que alguém vai dizer, olha, conseguimos efeito da curcumina como anticancerígeno, existem hoje 7 mil trabalhos em cima da curcumina, estudando isso. Não sei dizer agora quantos trials, mas é uma quantidade enorme. A ciência volta para isso, mas ainda não tem nada. Então, porque não tem biodisponibilidade, né? Por exemplo, os flavonoides, tá? Que são os pigmentos, as proantocianinas, os pigmentos de frutas vermelhas, da cereja, dos berries, tá? Esses têm esse efeito antioxidante excelente. Agora, quando o professor Cavesi teve no Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular, falou de um super berry que tem, que é chileno, que é super, assim, tem um efeito antioxidante enorme. Só que cai sempre no mesmo problema. Eles não têm biodisponibilidade adequada e não ficam muito tempo agindo no corpo. É muito rápido. Então, o que acontece? A gente fica com a lição que, por enquanto, que se a gente tem uma cerejeira em casa e está dando fruta, vai lá e come. Uma pitanga, como a Raquel, que falou com a gente também, do Santiago, assim, aproveitar as disponibilidades locais, mas o importante é ter a coisa da estação, o fruto, que são mais ricos em flavonoides, mas isso é uma outra conversa, né? Hoje, por enquanto, o nosso objetivo é a gente ter uma noção clara por exemplo, existe muita conversa sobre muitas coisas que não tem embasamento científico, tá? Não existe superalimento. Mas existem coisas que são científicas. Por exemplo, saber que o manganês, o cobre, o selênio, né? e o zinco, eles estão lá dentro, eles precisam estar no corpo para agir. E a deficiência é um problema para nós. Aí nós não vamos gerar combater os radicais livres. A vitamina a vitamina E, desculpem, a vitamina C, como a gente estudou, a gente tem que ter um mínimo disso no corpo. O glutationa, por exemplo. Então, a gente pelo menos vai ficar assim, ó, essas substâncias são endógenas, são usadas endogenamente diretamente no combate antioxidante. Então, não precisa ficar tomando suplementação, mas a gente pelo menos saber que não pode faltar na nossa dieta isso, tá? E acho que, como eu falei, agora vamos abrir espaço para o Alexandre Amato. Isso foi só uma introdução, porque ele provavelmente vai falar muito de orientação dietética para pacientes com lipedema. E isso aqui é uma porta que está se abrindo, tá? Tem muitas coisas que vão vir pela frente a partir desse estudo, desse entendimento da gente. Tá? Então, eu quero dar um bom dia a todos, agradecer mais uma vez e boa semana e vamos adiante. Tchau, um abraço.